Endividamento e Soberania. O convidado é o professor João Ferreira do Amaral, a mais conhecida voz anti-euro, anti-moeda única. Professor Medina Carreira, muito boa noite, professor Ferreira do Amaral. Quer explicar aos nossos espectadores por que razão é que temos como convidado hoje o professor Ferreira do Amaral? Sendo que ele não nos vai dizer, quer dizer, eu acho que nos vai dizer muitas coisas de novo, não é? E ter tempo para explicar. Ele é um convidado frequente, enfim, por razões óbvias, mas desta vez há uma causa imediata, que é a publicação deste livro, não sei que câmara é que... Sim, assim está bem. Está assim? Sim, está bem, sim. É em defesa da independência nacional. Exatamente. Porque o professor Ferreira do Amaral, desde há anos e até agora, até este livro, foi publicando escritos variados, mas em que se relacionava sempre estes problemas da Europa, e mais nomeadamente do euro, as suas incidências económicas e financeiras. Neste livro, ele dá um salto e abandona esta preocupação financeira e económica para ter preocupações políticas. Portanto, e grosso modo, este livro vem mostrar em que medida é que estes tratados em que nós nos temos envolvido desde há 20 anos, ou cerca, não, mais de 20, sim. 22. 22 anos. 22. Em Maastricht há 22 anos, têm vindo a repercutir-se sobre os poderes dos Estados nacionais. Mas depois o pós-título do livro... Você vê bem. Porque devemos lutar pela soberania de Portugal, em letra gorda, contra a ditadura europeia. Ditadura europeia. Isto é forte. Se calhar começávamos por aqui, não, professor? Podemos começar. Professor Ferreira do Amaral, muito boa noite. Ditadura europeia em que termos? Em que termos é no sentido de que há um conjunto de decisões que deveriam ser do âmbito nacional e que hoje são tomadas por órgãos comunitários sem escrutínio popular. Por exemplo, dou-lhe exemplo das questões orçamentais que estão na raiz da democracia historicamente. Hoje, grande parte das decisões orçamentais são enviesadas na medida em que acabam por ser condicionadas pelas decisões europeias. Mas não se pode dizer que houve um endosso indireto, uma vez que os cidadãos de cada país votaram nos governos, que legitimamente, ou não, deixo aqui esse parênteses, entregaram esse capital de soberania, não é? E prescindiram desse elemento de soberania a favor das instituições comunitárias. Pois, esse foi o mal, do meu ponto de vista. Eu acho que a gente devia tentar voltar a ter um núcleo mínimo de competências a nível nacional que permita ao país se ingrar e ter os seus objetivos, sem prejuízo, evidentemente, da coordenação dos Estados no âmbito da União Europeia. O problema da União Europeia é que tem, de facto, ultrapassado aquilo que, a meu ver, seria o equilíbrio entre a gestão de interesses comuns e interesses dos Estados e tem, neste momento, demasiado poder em muitas áreas em prejuízo dos Estados. Eu devo dizer que a questão que refere da transferência, eu tenho há muito tempo a ideia de que transferências de soberania devem ser sempre decididas por referendo. A democracia representativa elege representantes para exercer o poder em nosso nome, mas não elege representantes para entregar o poder ao primeiro que venha à esquina. E, portanto, o mal em Portugal foi que, naquilo que foram transferências importantes de soberania, não houve, de facto, referendo sobre essa matéria. E, portanto, os governos, de certa forma, extravasaram aquilo que, a meu ver, seria legítimo.
Medina, concorda com esta ideia? Aquilo que eu chamo um saco de gatos. Porque é o seguinte, logo isto, que é para mim a causa da decadência, a principal causa da decadência, da rápida decadência da democracia portuguesa, é isso. É porque uma democracia tem que ser como um mercado, tem que ser competitivo. Exatamente para ir buscar a qualidade. Aqui não se vai buscar a qualidade, vai buscar o monte. O monte que o chefe partidário quer, dos amigos, dos amigalhaços, dos negociantes, enfim, daqueles que lhes interessa. E isto tem vindo a bloquear a democracia em Portugal. Não sei se o João concorda com isto. É cada vez mais acanhado e mais depauperada a qualidade da classe política chamada. E nós vemos isso, vocês que se entretêm a dar estas notícias todos os dias, é realmente um enfado. Eu diria que o professor usou uma palavra adequada em muitas circunstâncias. Que se entretêm. Bom, não é que... Sendo um bocadinho provocador então, também, verdade? Então, quando vem estes períodos eleitorais, realmente vê-se que isto é uma pobreza franciscana, para além de ser uma mentira. Eu penso que aí a União Europeia tem tido aspectos muito positivos, mas tem alguns negativos, e um deles é também desresponsabilizar muitas vezes a classe política, porque transferem tudo para culpas de Bruxelas, que não temos poder, que eles é que sabem, etc. Ora bem, mas então deixa-me voltar aqui, já vamos ao desenvolvimento das ideias que traz para este programa, mas ainda a propósito do que está ali escrito naquele livro e daquilo que começou por nos dizer. Quando nós falamos de uma ditadura tem um rosto, que é um ditador. Não é? A ditadura europeia também tem um rosto? Claro. Pode ter vários rostos. O importante para definir a ditadura é que é um poder sem escrutínio e ultrapassando aquilo que são os limites mas nós naturais. conseguimos, ao longo da história, identificar, não é, quem personifica a ditadura, não é? Em todos os regimes políticos. Sim, mas na aqui Europa, é uma coisa mais difusa? É a ditadura de quê? É da burocracia, no fundo, é basicamente isso. Repare, do chefe de gabinete, do funcionário, do diretor-geral, do da técnico. tecnocracia. Repare, por exemplo, o caso da Troika é muito esse caso. Aquelas decisões são sempre tomadas sem escrutínio. Aliás, o Parlamento Europeu criticou isso fortemente e disse que no futuro programas deste género têm de ser muito mais escrutinados pelas instituições europeias e nacionais e, de facto, com critérios de suposta tecnocracia, de eficiência, etc. E não com critérios políticos. Portanto, há um conjunto de decisões. Eu penso mesmo que mesmo a nível do Banco Central Europeu, a independência do Banco Central Europeu não é demasiada, não é admissível à democracia, porque são decisões excessiva? Políticas. Sim, porque o Banco Central Europeu, na realidade, toma decisões políticas. E disse um instrumento político e responder aos políticos. Sérias. Pelo menos em parte, naquilo que são as grandes orientações. É claro que esta concepção da política monetária e do Banco Central ser uma instituição totalmente independente é uma filosofia que já vem da Alemanha, quando tinha a moeda própria, e o marco, e quando geria a sua política monetária, e tinha de facto um Banco Central, o Bundesbank, completamente independente. E foi essa filosofia que foi transferida para a Europa, por pressão da própria Alemanha. Eu, do meu ponto de vista, acho que é inaceitável porque o Banco Central Europeu não se limita a tomar decisões técnicas, toma decisões que têm caráter político e, como tal, devia de alguma forma ser escrutinado. O título deste programa, recordo, é deste e do próximo, porque vamos ter aqui muita matéria para discutir e para ouvir, recordo, Endividamento e Soberania. Sim, esse título exorbita um pouco do título do livro, porque o que na realidade se passa é que o professor João Ferreira do Amaral tem dissertado sobre estes temas, mas num plano bastante distante, quer dizer, aborda o pano de fundo, os tratados, as consequências, como é que apareceram, que inconvenientes têm, mas neste caso concreto, há aqui umas tangentes, entre aspas, que passam pela Troika, por este contrato. Quer dizer, há Rising Star. Começam os duelos. Domingo, na TVI. A tentação, naturalmente, de quando se diz que nós perdemos a independência, no caso português, pensar na Troika, que é, digamos, é a expressão mais vivida e mais visível, mais recente da nossa falta de poder. E, portanto, o livro, de facto, como todas as suas reflexões,
desenvolve-se sobre um pano de fundo que é esta regulamentação, este conjunto de regras que foram negociadas e adotadas, ou às vezes não negociadas, mas pelo menos adotadas. Esta questão que nós sentimos com particular acuidade das consequências daquele programa de auxílio económico e financeiro, surgem aqui com legitimidade, mas são uma excrescência. Não sei se o professor Ferreira do Amaral deu muito por isso. As pessoas, quando às vezes escrevem, e o prefaciador do livro, o Dr. Pacheco Pereira, também faz essa análise, mas surge ali sempre, esta troika e este acordo são sempre um tijolo que nos aparece quando andamos. Não é? É um tijolo que a gente não consegue ultrapassar. Então deixa-me aproveitar essa boleia. Não, mas, José Alberto, não, isto para explicar o quê? Que este elemento, o endividamento, não caberia na análise estrita deste livro. Bom, simplesmente, como eu sugeri ao professor Ferreira do Amaral, nós vamos fazer este programa e um próximo com ele ainda, se fizer o favor de cá vir. Porquê? Porque a mim me parece oportuno ir escavar 87